53, do 4 ao 6, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos amados, talvez esse seja aqui a passagem mais importante de todo o Antigo Testamento quando se trata do Messias. Quando se trata de uma profecia sobre Jesus. O que foi lido aqui, aliás, se a gente for ler inteiro, nós teríamos que ler do capítulo 52, a partir do versículo 13, e terminar no último versículo do capítulo 53. Tudo isso é o cântico do servo. Esse texto inteiro é o cântico do servo, que Isaías apresenta em diversos momentos no seu livro. O livro de Isaías apresenta uma pessoa que ele chama de servo, nesses capítulos aqui, nessas passagens, nesses textos. Tem alguns lugares em Isaías que servo, ele fala dele. Outras passagens, servo é Israel. Nesse caso aqui, não é nem Isaías, o servo que Isaías apresenta aqui não é nem Isaías e também não é Israel. Ele começa aqui, olha, diz aqui, ó, vejam o meu servo agirá com sabedoria. Então esse meu servo, do 52:13, não é Isaías e também não é Israel. Ele está apresentando um servo que virá no futuro. E este servo vai sofrer. Este servo que virá, irá sofrer. Juntamente com a nação que já estava sofrendo. Juntamente com eles. Mas ele fará muito mais, muito mais. Quem é o Jesus que nós cremos? Deixa eu dizer para vocês. Quando Jesus vem a este mundo, ele vem para cumprir todo o propósito de Deus. Todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que havia sido escrito antes de Jesus, culmina, tem finalidade, se cumpre nele. Tudo. A importância do Antigo Testamento se dá porque ela vai mostrando, revelando, trazendo profecias acerca de Jesus. A importância do Antigo Testamento para a igreja é que Cristo veio cumpri-lo. Mas ainda assim, tudo o que está escrito no Antigo Testamento é para o nosso ensino. O que não pode fazer é muitas vezes trazer literalmente tudo o que está lá no Antigo Testamento. Isso nós não podemos fazer, porque senão a gente vai ter muita dificuldade. Mas, eu tenho que interpretar tudo literalmente? Não, não preciso interpretar tudo literalmente. Tem que ter o olhar cristão, tem que ver com os olhos de Cristo e dos apóstolos. É isso que nós temos que fazer. Como que os apóstolos enxergavam o Antigo Testamento? Como que Jesus enxergava as Escrituras antes dele? E assim nós devemos seguir o exemplo deles. Mas todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. E esse texto aqui é um dos maiores exemplos da importância de um texto que nós temos antes de Jesus. Irmãos, a realidade do pecado é algo terrível. Ela nos afasta de Deus. Ela tira a nossa comunhão com Deus. Ela faz com que a conexão do ser humano com o seu Criador seja rompida. E pior, né? Quando nós estudamos, ainda tem algo pior que isso. Quando nós estudamos a história de Gênesis 3, nós vamos estudar a história de Gênesis 3. Se vocês observarem que o primeiro casal, quando ele peca, é como se escamas vão para os seus olhos. E eles não conseguem enxergar o próprio pecado. Porque quando Deus procura por eles, o texto diz, e eles são confrontados pelo seu pecado, o que todos, tanto Adão quanto Eva, o que eles fizeram? Jogaram a culpa no outro. Porque o pecado faz isso. Então as pessoas que vivem distantes de Deus, é muito mais fácil nós pegarmos as nossas culpas e atribuirmos a outros. É muito mais fácil. Ou pior, ainda pior, a gente nem enxerga isso. Por exemplo, a melhor maneira de se viver distante de Deus é não pensar sobre Deus. Porque se você pensar sobre Deus, você vai chegar na conclusão que você está longe dele. Então a gente evita de pensar.
Pelo menos é assim o coração não regenerado. Pelo menos é assim que pensa as pessoas que não permitem que a luz do Evangelho alcance os seus corações. Mas o pecado tem um preço alto. Porque o preço do pecado é o preço da própria vida. Deus, ele é santo, meus irmãos. Deus é santo. Deus é justo. Deus é reto. Deus é soberano. Deus governa sobre todo o universo. E Deus não tem o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado. Sabe o que diz? Isaías fala, tem uma parte de Isaías, eu não vou lembrar a passagem que está, que vai dizer assim: ai daqueles que chamam o mal de bem. E ai daqueles que chamam o mal de bem. Ou o bem de mal também. Ai daqueles que chamam o bem de mal. Quando a verdade ela é distorcida, quando a verdade quando a pessoa se cega pela verdade do Evangelho, ou ela para de pensar em Deus, ou simplesmente joga a culpa no outro. Parece que essa questão de jogar culpas no outro, de certa forma, alivia um pouco o nosso próprio ego, né, afinal de contas. Né, como que eu vou admitir minhas próprias culpas, meus próprios pecados, meus próprios erros, minhas próprias transgressões? É melhor culpar alguém por eles. Mas todos que pecam são culpados pelo seu pecado. Isaías, quando ele escreve esse texto, usado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele fala de Jesus, ele começa dizendo assim: olha, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. A primeira coisa que os incrédulos fazem, ou que os incrédulos fizeram na vida de Jesus, no período de Jesus, foi culpá-lo pelo seu próprio sofrimento. É só a gente observar a vida de Jesus. Observa como que as pessoas que eram contra Jesus pensavam acerca dele. Ah, é um beberrão. Ah, é um comilão. Então, quando ele passa pelo julgamento, quando ele é preso, quando ele passa pelo julgamento, todo mundo fala assim: olha, ele está sendo punido porque ele está errado. Assim pensavam os religiosos da época. Assim que eles acreditavam. Jesus está errado, por isso que ele está passando por isso. E é isso o que Isaías está dizendo. Isso iria acontecer. Olha o que o profeta está dizendo. As pessoas vão interpretar Jesus sendo punido por Deus, pelos seus próprios erros, pelos erros que ele mesmo cometeu. E essa profecia se cumpriu. Porque muita gente viu Jesus, enxergou em Jesus lá, naquela época, muita gente não pensava em Deus. E quando Jesus passou pela aflição, culpou Jesus. Assim foram muitos fariseus, muitos saduceus, não todos, tá, irmãos? Não todos, mas muitos gentios também, romanos, judeus, pessoas de vários lugares, que tiveram de alguma forma, pelo menos ouvido falar sobre Jesus. Essas pessoas, quando viram Jesus passar pelo sofrimento, né, culparam o próprio Jesus. Teve soldados que disseram assim: olha, se você é o filho de Deus, descobre aí quem te bateu, e batiam nele. Mas o versículo 5 corrige. O versículo 4, se nós parássemos no versículo 4, o que ia prevalecer eram as interpretações dos incrédulos. Era o olhar da rebeldia. Mas olha o que o versículo 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Agora aqui mudou. Ele está sendo moído. Ele está sendo esmagado. Não por alguma culpa que ele próprio tinha, mas pelas culpas que o profeta chama de nossas. Quando ele diz nós, ele inclui Isaías, ele inclui Israel, ele inclui nós. Ele se inclui nisso. Que coisa magnífica Deus mostrou para esse profeta, hein? Ele se inclui. Eu também transgredi. E ele está sendo transpassado pelo que eu fiz. Pela minha culpa. E aí nós encontramos uma grande verdade do Evangelho. Talvez a maior verdade que o ser humano neste mundo tem que ouvir. Um justo morreu pelos injustos. Essa é a grande verdade do Evangelho. Ninguém se aproxima de Deus por seus próprios méritos. Ninguém.
Porque se você se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos, se você merecer algo de Deus, tudo o que Deus faz por você é como se fosse um pagamento. Afinal de contas, você mereceu. E aí o seu esforço, a sua dedicação, faz com que Deus te recompense pelos seus próprios méritos. Mas essa não é a verdade do Evangelho. É isso que todo cristão, vocês que estão aqui hoje, está sendo gravado aí, que ouvir a grande verdade do Evangelho, não é essa. Não existe nada de mérito quando se trata do nosso encontro com Deus. Todos pecaram. Todos. E um sofreu a punição pelos pecadores, pelos culpados de verdade. Cristo morreu no nosso lugar. Deixa eu dizer uma palavra para vocês. Cristo foi nosso substituto na punição do pecado. Ah, mas agora então eu vou viver do jeito que eu quiser. Aí é que está a outra verdade do Evangelho. Porque esse é um lado da verdade. E a palavra de Deus, ela tem que ser completa, não é? Ela é completa. Então o nosso olhar precisa ser completo. Vou dar um exemplo para vocês. Se o esforço próprio, o mérito próprio, se a nossa moralidade, a nossa ética, é ela que deve nos aproximar, ela deve nos aproximar de Deus. Então, de certa forma, nós não devemos muita coisa para Deus. Se é assim que nós pensamos, nós não temos dívida nenhuma. Nós temos que receber. Deus se torna nosso devedor. Mas quando nós ouvimos essa verdade do Evangelho, que diz assim, olha, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Quando nós ouvimos essa verdade, e nós descobrimos que todo mérito, meus irmãos, todo mérito é depositado na pessoa de Jesus, então nós só temos uma postura, como cristão verdadeiro, como pessoa que ouve de Deus, é uma postura de gratidão e de rendição, e tem que ser completa. Vocês perceberam a diferença? É por isso que Deus exige tudo. Tudo, absolutamente tudo. Nossos pensamentos têm que ser cativos na palavra de Deus. Nossas palavras têm que glorificar a Deus. Nossas emoções, meus irmãos, precisam ser guardadas por Deus. Nossas ações, quando nós colocarmos a mão em alguma coisa, aquilo que nós colocarmos a mão, tem que ter Deus lá. Quando nós colocarmos o nosso pé, Deus tem que estar lá. Essa que é a grande verdade do Evangelho. Mas muitas vezes, irmão, nós esquecemos disso. E nós achamos, as palavras são minhas, eu falo o que eu quero. Os pensamentos são meus, eu penso o que eu quero. Os pés são meus, eu ando por onde eu quero. As mãos são minhas, eu faço com elas o que eu quero. Se você quer viver sobre seus próprios méritos e sobre suas próprias condições, é essa vida que é apresentada para você. Agora, se você reconhece que o único caminho que leva para Deus é Jesus, o único caminho que leva para Deus é Jesus, porque tudo o que nos aproxima de Deus foi Ele que pagou, todo o preço foi pago por Ele, então a sua entrega tem que ser completa, tem que ser total. Nós precisamos nos despertar, meus irmãos, espiritualmente, para essa grande verdade do Evangelho de Jesus. Deus nos redime. Deus nos resgata do poder das trevas. Mas se você foi resgatado do poder das trevas, você passa a ter um dono. Você passa a ter um Senhor. E esse Senhor é Jesus. Esse Senhor é Jesus. Mas por que nós precisamos dessa verdade? Por que tem que ser assim, pastor? Mas por que tem que ser desse jeito? Por que nós precisamos de um Salvador? E por que eu não posso ser o meu próprio Salvador? Teve uma vez, lá no trabalho, quando eu trabalhava, lá na Editora Abril, uma vez eu estava reunido com vários colegas. E eles fizeram uma brincadeira. Foi uma fala de brincadeira, mas é uma fala que mostra o pensamento deles, a forma como eles pensam. Eles disseram assim, a ideia era exaltar o trabalho. Mas eles não eram crentes. Então a fala deles, eles não conheciam o Evangelho de verdade, mas conheciam uma parte da Bíblia, isso eles conheciam. Mas o Evangelho eles não conheciam. Porque uma coisa é você saber partes da Bíblia, outra coisa é você conhecer o Evangelho de Jesus. Nós não devemos confundir isso.
Uma coisa é conhecimento intelectual. Outra coisa é conhecimento crente, aquele que conhece e vive. É outra coisa, aquele que crê e pratica aquilo que dá a palavra de Deus. Porque ele crê de verdade. Olha o que eles disseram. Eles disseram assim: quando Caim pecou e matou seu irmão, ele teve que fugir da presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. Mas depois que ele fugiu da presença de Deus, ele construiu uma cidade. Aí ele estava dizendo, tá vendo? Quando ele estava dependendo de Deus, ele não construiu nada. Quando ele passou a confiar nele, até uma cidade ele construiu. Olha como foi importante confiar em si. Essa foi a lógica que eles usaram. Essa é a lógica do mérito. Só que a lógica do mérito, que foi o resultado, afastou de Deus. Ele realmente construiu mesmo. Mas o que adianta construir um império sem Deus? O que adianta a pessoa ter tudo neste mundo e não ter Deus? Por que nós precisamos de um Salvador? Eu vou dizer para vocês. Olha o que diz o versículo 6. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque todos se desviaram de Deus. Todos pecaram. E isso é apresentado, irmãos, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida de Pedro, na vida de todos os discípulos de Jesus. A igreja de Jesus, desde que ela começou, a igreja de Jesus, desde o seu início, foi uma igreja rica, abençoada espiritualmente, porque as pessoas entregaram suas vidas de verdade ao poder do Evangelho. As pessoas tinham tudo em comum, as pessoas ouviam a doutrina dos apóstolos. E elas dedicavam suas vidas àquilo que elas haviam aprendido. Elas sabiam que por elas, pela pessoa mesmo, pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, ninguém se aproxima de Deus. Porque o pecado cega, o pecado afasta. E todo pensamento fora da vontade de Deus é pecaminoso. Toda ação fora da vontade de Deus é pecaminosa. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, foi entregue para Jesus. O que é que nós temos que fazer? Deixar que Jesus reine. Permitir que Jesus tome conta de toda a nossa vida. Irmãos, o que eu estou falando para vocês hoje aqui é a base do Evangelho. É a base. Sem essa verdade, nada mais avança. Sem essa verdade, nada mais avança. Sem essa verdade, nem cristão nós somos. Sem essa verdade, nós nem podemos ser considerados filhos, servos ou pessoas de Deus. O único encontro que existe do ser humano com Deus se dá porque Jesus morreu no nosso lugar. Para quem é essa verdade? Para todas as pessoas que se rendem e que se entregam ao senhorio de Cristo Jesus. É esta a grande verdade. Todas as pessoas que se entregam de coração ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus, aquele que nos redimiu. E agora, irmãos, olha a grande verdade. Olha o que eu vou falar para vocês. A morte de Jesus, a morte de Cristo, ela foi em substituição à nossa própria morte. Nós merecíamos morrer, e Ele morreu no nosso lugar. É muito mais que morrer em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar e também em nosso favor. Mas a palavra no lugar de é a palavra correta. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o castigo. E Ele morreu a morte que nós merecíamos. Isso aplacou a ira de Deus. Deus olhou para nós, para você, para mim. Deus olhou para nós e nos justificou, porque Jesus morreu no nosso lugar. O nosso pecado foi perdoado. E o sangue que Jesus derramou lá na cruz, continuamente. Olha o que eu vou dizer para vocês, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. É uma verdade do Evangelho. Quem se entrega para Jesus de todo o coração, quem vive a vida no Evangelho de todo o coração, o sangue de Jesus está continuamente te purificando do pecado. Não é uma vez, é contínuo. Isso que traz segurança para a salvação, vocês sabiam? Porque às vezes a gente ouve assim, eu já ouvi cada coisa. Pastor, vocês vão lembrar disso, quem é mais antigo. Pastor, se eu estiver dormindo,
só de roupas íntimas, e Jesus vier, eu fico. Porque afinal de contas eu não estou vestido. Não é isso? Não é isso? E aí vai criando um monte de coisa. E tudo isso, irmãos, são falas de mérito. A pessoa acha que de alguma forma ela conquista a salvação. A verdade do Evangelho, quantas coisas a gente já ouviu, né? Tantas coisas. É a seguinte, olha, se você pecar, você não pode viver uma vida de pecado. Porque isso aí é demonstração de coração distante de Deus. Mas se por uma fraqueza você pecou, a primeira oportunidade, o momento que o Espírito Santo falar no seu coração, ouça a voz do Espírito e se arrependa. Ouça a voz do Espírito. Porém, olha essa verdade que eu vou dizer para vocês. Se você crê em Jesus de todo o teu coração, você crê em Jesus, de todo o teu coração. Aí eu tive um desentendimento com o irmão Gerson. Não deu tempo de eu pedir perdão para o irmão Gerson. Se Jesus me levar naquilo, não houve tempo, mas eu creio em Jesus, de todo o meu coração. Não houve tempo, irmão Gerson, mas o sangue de Jesus, como está continuamente me purificando de todo pecado, talvez eu leve uma bronca de Deus lá no céu, mas é para lá que eu vou. Vocês entenderam? Porque não é meu mérito. E porque eu creio em Jesus e o sangue de Cristo está continuamente me purificando. Mas isso não é desculpa para a vida de pecado. Isso só é a segurança que Cristo oferece para aquele que nele crê. Porque se fosse, irmão, se não é isso, ninguém se salva. Ninguém se salva. Se não é os méritos de Cristo, ninguém se salva. É por isso que a segurança, é por isso que essa verdade, ela é gloriosa. É por isso que isso que Isaías escreveu aqui, falando de Jesus, isso aqui, irmãos, é o Evangelho de Cristo, é a verdade mais importante de toda a humanidade. Então é isso, pecamos. Primeira oportunidade, não perca a oportunidade de pedir perdão, de buscar a reconciliação, de buscar estar bem. Não perca a oportunidade. O Espírito Santo falou no coração, não endurece. Ouve a voz do Evangelho. A morte de Jesus, ela é a solução. O preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário é que nos dá toda a saúde que nós precisamos. Seja ela espiritual ou física. Existe cura física na morte de Jesus. É claro, irmãos, que o texto aqui ele é abrangente. Ele está se referindo à nossa separação de Deus. Isso é o mais importante. A nossa restauração na presença de Deus. É isso que Isaías está falando aqui. Mas quando Mateus escreveu o seu evangelho, e ele citou esse texto, vamos lá em Mateus? Vamos lá todo mundo em Mateus? Para a gente fechar com essa passagem de Mateus. Eu não vou fazer uma explanação em Mateus, mas só para mostrar para vocês o cumprimento. Mateus 8, 17. Mas eu vou ler, acho que eu vou ler o 16 também. Mateus 8, o 16 e o 17. Olha o que diz. É sobre Jesus isso daqui. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Que coisa gloriosa. O plano de Deus para a sua vida é plano de saúde. Olha aí, até entrou uma palavra aí. Plano de saúde. O projeto de Deus para você é projeto de saúde física, de saúde espiritual. Todas as mazelas que o pecado trouxe a este mundo, e nós vivemos num mundo cheio de mazelas. A única solução, irmãos, não é direita ou esquerda política. Isso nós temos que guardar no nosso coração. Não é projeto social. Tudo isso é importante, viu? Não estou dizendo que não é importante, não. Tudo isso tem o seu espaço, o seu valor. Não? Questões psicológicas, tudo tem o seu espaço. E tudo é importante que cuida de nós. Mas a única solução verdadeira para toda a mazela deste mundo, toda, é a pessoa gloriosa de Jesus. A única solução definitiva para o pecado, para a doença, para a morte, para a miséria. A única solução é a pessoa gloriosa de Jesus. Então, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós podemos ser pobres, mas não miseráveis. Viu?
Quem entrega a sua vida para Jesus pode ser pobre, mas nunca será um miserável. Guarde isso no coração. Podemos até ficar doentes, mas Ele nos cura das doenças. A não ser que Ele queira nos levar para a presença dEle. Ou, como eu preguei da última vez aqui, ou que Ele queira trazer um ensinamento espiritual, como Ele fez com Paulo no espinho na carne. Ele tem seus propósitos. Mas Paulo, mesmo com o espinho na carne, que pode ter sido uma doença física ou uma perseguição, a gente não sabe, mesmo o espinho na carne de Paulo foi instrumento, mesmo sendo Satanás que trouxe essa dor para ele, ainda assim Deus usou tudo isso para a glória do seu nome, e o servo de Deus continuou servindo a Jesus, e foi talvez não, acho que o maior missionário que esse mundo já conheceu. O maior missionário que esse mundo já conheceu. Então, meus amados irmãos, guarda no seu coração essa verdade do Evangelho e nunca deixa isso fugir de você. Quando você pensar sobre suas necessidades, quando você pensar sobre aquilo que você precisa, o melhor lugar é a cruz. O melhor lugar é a cruz. Por exemplo, eu como pastor, qual é o melhor lugar onde eu devo colocar o meu pastorado? Na minha capacidade intelectual? Não, é na cruz. Porque é lá que está a solução. Diáconos, vocês como diáconos, onde vocês têm que colocar o sucesso do diaconato? Não é nas grandes ideias, nas esplêndidas ideias que vocês têm. É na cruz. É lá que está. Porque é lá que tem cura. É lá que tem cura. A cura está lá. Quando o nosso coração está magoado, onde ele deve ser colocado? Deposita a sua mágoa na cruz. É lá que está a solução para a sua mágoa. Não é na sua capacidade de inteligência emocional, que é importante ter inteligência emocional, a gente sabe disso. Mas é na cruz que está a solução. A cruz de Jesus é a solução de todo o coração incrédulo, de toda a vida distante de Deus. O meu casamento não está bem. Cruz. 10 passos para um casamento abençoado. Eu vou dar um para vocês. Orem juntos e coloquem o casamento de vocês na cruz de Jesus. Irmão, vocês não precisam de passo mais nenhum, que o Espírito Santo orienta. Ou nós cremos que Cristo é suficiente para nós, ou nós não cremos em nada.